Como que o país mais poderoso do mundo foi derrotado por meros guerrilheiros das montanhas? Como que o governo afegão, com muitos equipamentos militares de tecnologia de ponta, foi derrotado por guerrilheiros que usavam apenas fuzis e sandálias? Como a psicologia pode explicar isso, que provavelmente é o evento mais marcante da década? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia. Aqui falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o Talibã. O Talibã significa estudantes na língua afegã e surgiu no início da década de 90 após a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. O Talibã é um grupo fundamentalista islâmico que controlou o Afeganistão entre 1996 a 2001, através de um regime extremista baseado em uma interpretação radical da Sharia, que é a lei islâmica. Mas, nos Estados Unidos, após os atentados de 11 de setembro, Osama Bin Laden se refugiou no Afeganistão, com o governo do Afeganistão o abrigando. Os Estados Unidos tentaram negociar a entrega do Bin Laden, o que não deu certo. Então, os Estados Unidos invadiram o país e em 2 meses derrubaram facilmente o Talibã do poder. Então, o Talibã se refugiou nas montanhas, em locais de dificílimo acesso, mas continuaram a guerra, só que em formato de guerrilha, através de pequenos ataques, porém frequentes, gerando o que chamam hoje de guerra assimétrica. Guerra assimétrica é o tipo de guerra mais frequente no século XXI, que é a guerra de uma nação militar forte, tecnologicamente avançada, contra pequenas guerrilhas, geralmente mal armadas, com poucos recursos, mas muito bem geridas, motivadas e espalhadas. Seguindo assim esse tipo de guerra no Afeganistão, com foco em atentados e ataques às forças armadas. Nisso, os Estados Unidos, que é a nação mais poderosa do mundo, junto da OTAN, invadiram o país em 2001, ficaram até 2021, ou seja, ficaram 20 anos, sendo a guerra mais longa que os Estados Unidos já teve, com gasto de $1 trilhão. Mas o que impressiona e o que chama nossa atenção aqui é que em apenas 3 dias o Talibã mandou por água abaixo 20 anos de dominação americana e ficou muito mais forte. Agora com muitos equipamentos militares americanos de última geração, indo desde carros de combate, tanques de guerra, helicópteros, até o avião brasileiro de ataque ao solo, o A-29 Super Tucano. E mais ainda, soldados do governo afegão com treinamento americano que vão se integrar ao Talibã, ou seja, uma virada completa em questão de menos de uma semana. Mas como que a psicologia pode explicar isso? Bem, para falar a verdade, não existe uma teoria psicológica, um estudo em si que podemos usar para explicar esse fenômeno. A psicologia em si não tem nenhuma explicação concreta e perfeita sobre isso. Mas podemos fazer algumas ponderações, principalmente no quesito da condição humana e da história como um todo. Primeiramente, vamos falar da cultura do Oriente Médio, mais especificamente do Afeganistão. A questão é que é difícil entender o Oriente Médio. Não é por acaso que falam que casamento é igual ao Oriente Médio, é difícil entender. Mas o Oriente Médio é composto por muitas culturas completamente diferentes da nossa, principalmente no quesito religioso. E quando falamos de Afeganistão, estamos falando de historicamente uma cultura tribal formada por muitas tribos muito diferentes que ao longo da história sempre lutaram entre si, mas que também se uniram para expulsar estrangeiros, o que sempre fizeram muito bem, rendendo ao Afeganistão o apelido de cemitério de impérios, pois muitos impérios caíram no Afeganistão. Em 300 anos antes de Cristo, o Afeganistão foi invadido pelo lendário Alexandre o Grande, que falou que lá era fácil de invadir, mas difícil de sair. Em seguida, na expansão árabe do século VII, levaram 300 anos para conseguir controle do país. Gengis Khan, o maior imperador da história, teve também dificuldade, com seu neto morrendo durante a ocupação. Em 1839, os ingleses invadiram o Afeganistão. Então as tribos locais pararam de guerrear entre elas, se uniram contra os ingleses, que era a maior potência da época, com os ingleses conseguindo invadir a capital Cabul, mas em seguida sendo massacrados, com 16 mil soldados saindo de Cabul, recuando, mas conseguindo chegarem vivos ao destino apenas 21 soldados. Repetindo, de 16 mil soldados, só sobreviveram 21. Como disse Alexandre o Grande, o Afeganistão é fácil invadir, difícil é sair. Em 1978, teve um golpe de Estado, iniciando uma sangrenta guerra civil. Mas em 1979, a União Soviética
que na época era o maior império militar da época, invadiu o Afeganistão e de uma só vez. Rapidamente tomou o país, matou o presidente e colocou um presidente fantoche favorável à União Soviética. Rapidamente tomaram o país inteiro, mas tinham um problema: os rebeldes que continuaram lutando, indo para as montanhas de dificílimo acesso e repetindo a tática usada contra os ingleses. Resultado: os soviéticos, maior potência militar da época, teve pesadas baixas ao longo do tempo em uma guerra que nunca acabava, com os cofres públicos da União Soviética sendo drenados com a guerra, acelerando o colapso da União Soviética, acumulando 80 mil baixas entre os militares, sendo apelidada de a Guerra do Vietnã dos russos. Não teve outra escolha a não ser retirarem as tropas, da mesma forma que os ingleses no passado fizeram e os americanos agora estão fazendo no presente, fazendo jus ao apelido do país de cemitério de impérios. E agora foi a vez da história se repetir com os Estados Unidos e a OTAN na invasão. Tomaram o país em questão de 2 meses, mas não conseguiram manter a invasão. Saíram agora, e os rebeldes tomando em questão de pouco tempo e ficando com as armas americanas dadas ao governo afegão, ficando novamente armados até os dentes com armas modernas, substituindo as armas antigas tomadas dos soviéticos. Então, o primeiro ponto que explica o ocorrido é a questão cultural de invasões fracassadas anteriores, reforçando o que disse Alexandre o Grande: é fácil invadir, difícil é sair. E reforçando o seu apelido de cemitério de impérios, sendo os Estados Unidos o mais novo país sepultado nesse cemitério, seguindo o mesmíssimo padrão histórico. Agora vamos à segunda explicação. Os rebeldes conheciam bem essa cultura, sabiam que os Estados Unidos não iam conseguir ficar lá há muito tempo, e ainda mais com os gastos militares, se somando a mais de $1 trilhão. Mas tiveram certeza disso quando, em 2019, o até então presidente Donald Trump pediu acordo, e tal pedido de acordo passou bem essa mensagem. Ao entenderem essa mensagem como um gesto de fraqueza. Nisso, eles aumentaram em 70% os ataques e os atentados contra o exército afegão. E do ponto de vista geopolítico, isso foi uma humilhação aos americanos, que sempre foi dita popularmente a frase: os Estados Unidos não negociam com terroristas. Pois é, mas dessa vez negociaram e isso foi interpretado como fraqueza, funcionando como um motivador ao Talibã. Nisso, os Estados Unidos, querendo sair, davam uma área conquistada ao exército afegão, viravam as costas e em seguida o Talibã tomava aquela região, com isso acontecendo imparavelmente, fazendo um trabalho de meramente enxugar gelo, ficando uma guerra sem fim que os Estados Unidos sabiam que não iam terminar, querendo sair logo e os talibãs sabendo claramente disso e reforçando a frase de Alexandre o Grande: é fácil invadir, difícil é sair. A terceira explicação: o lado comportamental da população, ficando do lado do Talibã. A população em si, em grande parte, é contra o regime extremista do Talibã, afinal ninguém quer viver em uma ditadura de mãos de ferro, mas mesmo assim ficou do lado dele. Pelo fato de conhecerem seu extremismo, sabendo que os Estados Unidos ia sim deixar o país, sabendo que a história ia se repetir, com nenhum país conseguindo manter uma ocupação, e sabendo também que o governo local não ia conseguir combater o Talibã. Mas, com seu extremismo, o Talibã, após retomar o controle, iria matar quem foi contra. Então, logo, a população se entregou ficando ao lado do Talibã, ao ponto de, rapidamente, o Talibã se expandir de cidade em cidade, muitas delas sem precisar que dar um tiro sequer. Tática essa também usada por Gengis Khan, que por meio da brutalidade famosa dele, ele conseguia tomar cidades inteiras e rapidamente, sem ter que lutar, apenas pelo medo que tinham dele, pois todos sabiam da carnificina que ele fazia com uma cidade que pensasse em resistir. Agora vamos então para a quarta explicação, que é a paciência tremenda e absurda dos rebeldes, que é novamente a história se repetindo. Em 1937, na China, tinha uma sangrenta guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas, que eram liderados por Mao Tse-tung. Então, o Japão invadiu a China, e assim os dois interromperam a guerra civil. Os comunistas decidiram lutar contra os japoneses. Já os nacionalistas decidiram parar a guerra e se esconderem, esperando que os japoneses aniquilassem os comunistas. Mas Mao Tse-tung ele sabia que o Japão imperial não conseguiria manter uma invasão por tanto tempo em um país gigantesco daqueles. E com o ocorrido poderia aperfeiçoar muito as suas táticas, pois ao enfrentar um inimigo formidável, eles também ficariam formidáveis na guerra. Então, acabou a guerra, os japoneses perderam.
Mao Tse-tung ficou uma máquina de guerra, os nacionalistas ficaram enferrujados e em seguida massacrados pelos comunistas, tendo que recuar para a ilha de Taiwan. A mesma coisa aconteceu agora ao governo afeganistão. Provavelmente achou que os Estados Unidos ficariam lá para sempre, provavelmente se acomodou. O Talibã sabia que historicamente nenhum país conseguiria manter uma invasão lá, continuou lutando e se aperfeiçoando. Então, do nada, depois de todos esses gastos, o governo dos Estados Unidos decide sair, dá algumas armas para o governo do Afeganistão e literalmente diz: se vira. E em questão de dias o Talibã assume o controle do país inteiro. Só que agora muito mais forte, armados até os dentes, com soldados do exército treinado pelos Estados Unidos entrando para o Talibã, estando muito mais fortes do que em 2001 na invasão. E agora o quinto motivo, e não menos importante, a fé. Fé essa que pode tanto ser usada para o bem como também ser usada para o mal, sendo a fé capaz de mover montanhas, mas também destruí-las por completo, gerando uma enorme fonte de motivação nas pessoas, que vão muito além da vida material, ao ponto de as pessoas, por vezes, até esquecerem da própria vida, fazendo coisas moralmente duvidosas do ponto de vista ético e moral, e se focando na vida espiritual. E nesse caso, temos casos bem claros de extremismo religioso, de pessoas que usam da religião como uma gigantesca fonte de inspiração e motivação, ao ponto de, em certos casos, algumas pessoas não temerem pela própria vida e lutarem de uma forma impetuosa, mesmo usando apenas sandálias, armas muito antigas, equipamentos improvisados e sem treinamento militar formal, lutando contra o exército afegão, que conta com a alta tecnologia dada pelo exército dos Estados Unidos, mas que agora pertence ao Talibã. Mas, como falamos, não existe uma teoria psicológica, um estudo em si, que podemos usar para explicar esse fenômeno. A psicologia em si não tem nenhuma explicação concreta e perfeita sobre isso, mas fizemos algumas ponderações históricas e comportamentais que podem explicar o fato, mas que obviamente é um fato complexo e que muitas coisas vão ficar sem explicação, principalmente quanto ao efeito disso no futuro. Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo o seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.